Nem sempre onde tem um templo tem uma igreja. Nós estamos muito distante no que concerne à própria pregação bíblica. Desde o princípio até o final do culto, a questão é: orem, Deus vai vos dar. A questão é sacudir casaco, pessoas a caírem. Não se fala do Evangelho, não se enaltece Deus. Aquilo é homens buscando os seus próprios interesses. E, infelizmente hoje nem toda a igreja está a ser igreja. Olá, seja muito bem-vindo à série Resgatando o Evangelho em Angola. Hoje seguiremos o tema do falso ensino das igrejas angolanas. E temos como convidado o nosso teólogo missionário Luís Cunhanga. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmão Mateus. Tal como o irmão Mateus fez referência, chamam-me de Luís Cunhanga, missionário da Igreja Batista do Liro e estudante do último ano do curso Bacharel de Teologia. Eu agradeço imenso o prazer que me é providenciado de fazer parte desta série Resgatando o Evangelho em Angola, uma tarefa nobre, um desafio realmente pertinente, do qual sinto-me muito feliz em fazer parte. Obrigado. Obrigado. Ok. Entrando nas questões, o que é o falso ensino de acordo à Bíblia? Bem, irmão Mateus, antes de responder a sua questão, gostaria de fazer uma leitura bíblica geral que vai poder nortear este nosso diálogo. Vejamos, esta leitura está no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, no verso 38 a 41. Na minha versão está da seguinte maneira: Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo: ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas. Encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: homem de Deus, há veneno neste ensopado, e não puderam comê-lo. Bem, esta referência bíblica, pego ela para poder dizer de que quando um alimento está envenenado, não produz vida, gera morte. Quando o ensino está contaminado, não gera vida, gera morte. Agora, indo para a pergunta que o irmão Mateus me faz, eu gostaria também de ler o livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 1, no verso 3, que diz assim: quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. O falso ensino, de acordo com a Bíblia, é o ensino contrário à verdade. Mas que verdade é esta? Ainda no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, o falso ensino é aquele que contradiz as verdades contidas nas Escrituras. Podemos falar do pragmatismo, podemos falar do sincretismo e podemos falar da teologia positiva. Ao decorrer da entrevista, vamos mais entrar em detalhes concernentes a esses pensamentos teológicos. Muito obrigado. Então quer dizer que fora das Escrituras
Não é? Tudo que é contrário às escrituras, isso é falso ensino. Exatamente. Tudo o que contradiz as escrituras é um falso ensino. Ok. Porque é bem dito que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, nenhum ensino deve ser extra-bíblico nem antibíblico. Tudo deve estar em conformidade com os ensinos neotestamentários. Vejamos, a igreja deve se manter nos ensinos apostólicos, conforme é visto no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. A igreja mantinha-se firme nos ensinos dos apóstolos. Quero deixar claro, não nos apóstolos modernos, mas nos apóstolos que Jesus Cristo chamou para trazer o fundamento da igreja. Exatamente. E também adicionando na mesma questão, qual é a causa do falso ensino? Vejamos, primeiramente, vamos dizer que o arqui-inimigo da igreja é Satanás. Existe uma doutrina bem cozinhada no inferno por Satanás e que ele vem buscar maneiras diversificadas para implantar dentro da igreja. Satanás é o inimigo número 1 da igreja. Então ele vem buscar todas as maneiras possíveis para desviar os homens ou a igreja dos princípios de Deus. É bem visto lá no livro de Gênesis, quando Satanás tenta a Eva a fim de desviá-la dos preceitos, das orientações, das ordenanças de Deus. Ele busca artimanhas para poder fazer com que os homens voltem-se contra aquilo que Deus estabeleceu. Então, a primeira causa são as ações satânicas. Satanás é tão estratega que ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz e poder assim enganar a muitos. Ele é tão sagaz que, se possível fosse, ele até conseguiria enganar os escolhidos. Então, estamos diante de um inimigo muito estratega. Estamos diante de um general de guerra que vem de várias maneiras combatendo a igreja. E o segundo fator tem a ver mesmo com a natureza depravada dos homens. Todo homem nasce depravado. A Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz: não há justo, nem um sequer. Não há quem faz o bem, não há quem corra, não há quem entenda, todos se extraviaram. E a Bíblia, no capítulo 3, ainda versículo 23, diz: todos pecaram. Então, todos encontram-se nascem estando debaixo da ira de Deus. A natureza do homem é contra os princípios de Deus. O homem não aceita a lei de Deus, inventa uma outra lei. Por quê? Porque o homem não quer adorar Deus como Deus, mas o homem quer, digamos, que Deus sirva os seus prazeres. E também é preciso compreendermos que no decorrer da história, a igreja sempre foi, um grande meio de enriquecimento ilícito. Pessoas que vêm fazer o domínio da igreja a fim de poder explorar os menos atentos. Então, por causa dos interesses subjetivos dos homens, os homens vão buscando formas de dominar outros homens e poder lucrar financeiramente. Então, fator financeiro está na base também do falso ensino na igreja. Ou seja, o desejo excessivo de atingir fama, o desejo excessivo de poder atingir grandes pódios na vida, estão também por detrás dos falsos ensinos. O homem quer atingir seus próprios fins usando os meios de Deus. Então, todos esses motivos estão na base do falso ensino. Concluindo, a não conformidade do homem com as verdades de Deus. Okay. Agora outra questão, não é? Será que a proliferação do falso ensino em Angola tem a ver com a covardia da igreja? Olha, digamos que este é um dos fatores primordiais. Eu tenho dito que os falsos mestres estão tão à vontade em Angola porque os que conhecem a verdade estão mais para cooperar com a mentira do que defender a verdade. Estão mais ao lado da mentira do que da verdade.
Existe uma covardia, um senso, uma compreensão errônea do que vem ser amor. Nós compreendemos que o amor é, digamos, um sentimentalismo. E ninguém pode ferir o sentimento de alguém, ainda que esteja falando a verdade. E, digamos, irmão Mateus, se olharmos para o ensino neotestamentário, vamos perceber que os homens que mais demonstraram amor, que não há dúvida de que eram possuídos por amor ágape, são os que mais proclamaram a verdade nua e crua. Quem pode dizer que Jesus Cristo não nos amou? Ele se entregou, ele se esvaziou, que nós dizemos em teologia, kenosis. Ele se esvaziou a si mesmo, abdicou da sua realidade como Deus e fez-se homem a fim de resgatar os homens. A maior demonstração do amor de Deus está em Jesus Cristo. Ainda assim, veja as palavras duras que Jesus Cristo usou contra os falsos mestres. Quando nós vamos no livro de Mateus, capítulo 7, vamos encontrar Jesus Cristo comparando os falsos mestres com lobos. Lobos que se vestem de ovelhas, são devoradores. De igual modo, Paulo, grande missionário, grande apóstolo, que realmente amava, e ele mesmo disse que se possível fosse, ele teria entregue a sua própria vida no inferno a fim de salvar os judeus. Ele diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, se alguém, nem mesmo nós, apóstolos, ou então um anjo, vos ensinar um outro evangelho, além do que vos tem sido ensinado, esse tal seja anátema. O que significa anátema? Amaldiçoado. Então, se nós olharmos, viajarmos no Novo Testamento, vamos compreender que a covardia não faz parte dos verdadeiros pregadores. E a covardia da bandeira branca, passe livre para os falsos mestres atuarem no nosso território. E de covardia em Angola há tanto, de covardia entre os líderes evangélicos em Angola há tanto. Os homens estão mais preocupados em fazer boa relação com outros homens, nem que para isso eles tenham que extrapolar os princípios de Deus. Eles estão mais com medo dos homens do que medo com Deus. Eles estão mais preocupados com o que os homens podem fazer com eles e não com o que Deus pode fazer com eles. E o próprio Jesus Cristo em Mateus 10, 28 diz: não se preocupe com quem só pode tocar ou matar a vossa carne e nada podem fazer com a vossa alma. Antes, temem aquele que pode matar tanto, fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, a covardia é um grande engano. É um grande perigo você deixar de falar a verdade por medo das reações, das repercussões que poderão vir deste ato. Nós devemos falar a verdade com amor, mas o amor não anula a verdade. Quando nós colocarmos a Bíblia Sagrada como primazia, quando enxergarmos no verdadeiro sentido da palavra que a Bíblia Sagrada é a regra de fé e prática, é ela que conduz, que dita a nossa filosofia de vida, ela que nos diz o que devemos ou não devemos fazer, o que devemos ou não devemos dizer. Ali sim, os falsos mestres continuarão sim a existir, porque fazem parte dos eventos escatológicos, mas não terão toda a prosperidade que tenha tido ultimamente. Okay. E também, enquanto o nosso teólogo missionário vai tomar aí um sumo, não se esqueça de se inscrever no canal, você que nos acompanha nesta entrevista, nessa série que nós estamos a seguir, que é Resgatando o Evangelho em Angola. E partindo para outra questão, como denunciar de forma bíblica um falso pregador, um falso profeta? Como denunciar um falso profeta, um falso mestre? Na verdade, digamos que o passo número 1 é fazer a exposição das verdades bíblicas. É falar de todos os assuntos que a Bíblia nos abençoa a abordar claramente,
começando com a pessoa de Deus, ensinando as pessoas quem Deus é. A falta do conhecimento de quem Deus é por parte das pessoas, por parte da igreja, tem feito com que elas queiram se relacionar com Deus de qualquer maneira. Mas nós bem sabemos que Deus nos estabeleceu sua norma, nos estabeleceu a sua palavra. E nós vamos encontrar no Velho Testamento que Ele vai exigir dos homens de como eles devem se relacionar com Ele. Ele vai deixar inúmeras normas, regras, o que significa dizer que nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira. Então os homens precisam estar cientes dessas verdades, começando no que quem Deus é. A concepção que as pessoas tiverem com relação a Deus vai influenciar de que maneira a sua religião, ou seja, a sua vida prática com Deus. Segundo, é preciso que nós denunciemos com verdades esses tais falsos mestres, apontando os falsos ensinos que eles têm providenciado e que têm enganado os meninos na fé. É preciso que tenhamos pregadores que não tenham medo de expuser a verdade e desmascarar a mentira. Desmascarar a mentira e expuser a verdade é uma arma sutil, poderosa, para podermos desmascarar, não é, os falsos mestres. Devemos usar todos os meios disponíveis, as redes sociais, os televangelistas, né, poder usar a televisão, podermos os nossos púlpitos para poder denunciar a verdade, denunciar a mentira e proclamar a verdade. Como também capacitar a igreja num programa de um estudo bíblico bem aprofundado. Porque se nós capacitarmos os fiéis na verdade do Evangelho, eles poderão ter a capacidade de discernir o falso ensino do verdadeiro. Eles poderão ter a capacidade de distinguir um lobo vestido de ovelha. Então, toda essa prática poderá, não é, desmascarar os mentirosos, poderá colocar a igreja mais alerta. Okay. Então quer dizer que uma das formas, não é, de denunciar, não é, os falsos profetas de forma bíblica, não é, principalmente quando nós olhamos para a nossa nação, para os crentes, é colocar, não é, de maneira contínua estudos bíblicos, não é, e ensinar acerca da pessoa de Deus nas pessoas, não é, para que elas, não é, quando tem uma visão de Deus de maneira correta, eles podem, não é, pregar e denunciar os falsos profetas de maneira bíblica e correta. Exatamente. Okay? E também, não é, uma outra questão. Certa vez, não é, o missionário Luiz, não é, o teólogo Luiz Cunhanga, fez uma publicação no Facebook, não é, a respeito do pastor Sadraque Lufuakenda. E nós aqui gostaríamos de saber, não é, na visão do teólogo Luiz, não é, do irmão Luiz, do missionário Luiz Cunhanga, será que o pastor Sadraque, não é, que é muito admirado, tem muita popularidade, não é? Será que é um pregador bíblico ou nem por isso? Olha, deixa-me gastar um tempinho nesta questão. Vejamos. Essas publicações que eu fiz a respeito do pastor Sadraque Manuel Lufuakenda, muitos asseveraram de que eu estava procurando popularidade. Isso está muito distante da verdade. Muitos não fazem ideia o que me custou denunciar o pastor Sadraque. Custou-me caro, mas eu não recuo. Custou-me caro, muito caro. Muita coisa que muitos não estão cientes, não se aperceberam, aconteceram comigo por causa dessa denúncia. O pastor Sadraque Manuel Lufuakenda não é um pastor bíblico de maneira nenhuma. Ele não faz a exposição das verdades bíblicas, ainda que a um dado momento
pega certas verdades isoladas, quando estas são convenientes, quando estas estão de acordo com seus objetivos subjetivos, ele se faz a Bíblia Sagrada como um dos seus recursos. Mas um verdadeiro pregador não usa a Bíblia Sagrada por parcela. Ele melhor usa a Bíblia Sagrada por inteiro. Como lemos no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o serviço do pregador. E nós vamos ver que no versículo 17, a Bíblia diz que Deus a usa o quê? A Escritura, para capacitar o obreiro para fazer uma boa obra. É toda, e é por meio dela que o pregador é aperfeiçoado a fazer a sua tarefa sacra, a sua tarefa nobre. E o pastor Sadraque Lufoquenda não é comprometido com a Bíblia. Ele é comprometido em satisfazer os desejos ilusórios dos crentes pentecostais. É alguém que está preocupado em ter, digamos, ligação com todas as classes religiosas, todas as camadas, digamos assim, todo o sistema teológico, quer agradar todo. Mas na verdade, um verdadeiro pregador terá que irritar alguns. Por quê? Porque esse mundo anda de pata ao ar. E quem proclama a verdade, de fato não terá união com a treva. Não existe união entre a treva e a luz. Não existe união entre Jesus e Belial. Não existe. Existe sim uma grande diferença. E o pastor Sadraque, o que é que ele faz? Ele tenta nas suas pregações agradar os mais carismáticos, fazendo, digamos assim, fazendo shows, entretendo os crentes, vindo com suas rimas e trocadilhos, e muitos dos quais vão fazendo as mentiras entrando dentro da igreja. Este é uma panela envenenada. Então, com isso, o pastor Sadraque não é um pregador bíblico. Não, de maneira nenhuma. E quais são as evidências que mostram que o pastor Sadraque não é um pregador bíblico? Tal como já comecei por dizer, o pastor Sadraque está preocupado mais em entreter as pessoas. Veja as suas pregações. Há uma pregação dele que ele transformou em livro, Despido, Vestido e Revestido, que ele pregou na província da Huila. Procure esta pregação no YouTube e você vai ver como ele é comprometido em recriar as pessoas, em animar as pessoas. Tu vai perceber que ele começa já a sua pregação mexendo com as emoções das pessoas. Vai gritando: uma nova história, uma nova história, uma nova história. Preparando o terreno para que a emoção esteja no nível mais elevado. E nós sabemos que quando o nível de emoção é elevado, o nível de raciocínio baixa. E o próprio pastor Sadraque, nesta pregação, depois de muito tempo fazendo suas rimas e trocadilhos, que por meio das quais vai fazendo com que inverdades sejam compreendidas como verdades, e algumas são meias verdades, e devemos compreender que as meias verdades são mais perigosas, ou seja, as meias mentiras são mais perigosas do que as mentiras declaradas. Por quê? Porque o joio parece ser com trigo, mas só que a diferença é que um gera morte e outro gera vida. Uma verdade, uma mentira incompleta, ela é muito perigosa e destrói a igreja. Por quê? Porque os neófitos não conseguem distinguir, não conseguem perceber. E, meus irmãos,
O grande engano de muita gente é olhar para o aspecto que algumas pessoas representam ou aparentam e concluem que essas pessoas são boas e por isso não se pode pregar contra elas. Esse é o grande engano. É o grande engano. Vou lhe dizer uma coisa. Ainda que uma pessoa seja boa, ainda que uma pessoa seja sincera, ainda que uma pessoa seja de boas intenções, se não fazer o domínio das verdades bíblicas, deve ser denunciada. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos que nos seguem. Se uma pessoa bem intencionada, uma pessoa, digamos assim, com boas intenções, lhe dar veneno de rato achando que é remédio, acham que aquilo vai dar vida? Uma inverdade providenciada por uma pessoa sincera não deixa de ser inverdade. E uma mentira aplaudida pela multidão não a torna verdadeira. Não tira dela o veneno que providencia morte nas pessoas. Esse é o grande engano que eu vejo em Angola. Olham para o aspecto físico e social da pessoa, e esta pessoa aparenta ser simples. Acham, não, esse é um verdadeiro pregador e contra quem não podemos pregar, não podemos denunciar. Não. Se está sendo distorcida a Bíblia Sagrada, temos que denunciar, seja lá quem for. Nem que for um anjo e nem que for um apóstolo que terá ressuscitado, deve ser denunciado. Então o pastor Sadraque Lufuakenda, nessa mesma pregação, chega o momento que diz, chega, ou seja, ele não diz chega, ele diz assim, você não pode sair aqui só com show, você também tem que sair aqui com Bíblia. O que significa dizer que ele sabia que estava a dar show e tinha a intenção de dar show. E se percorrermos para o Novo Testamento e para a história da igreja, começando pelo Senhor Jesus Cristo, apóstolos e os pais da igreja, os reformadores, os puritanos e os grandes avivalistas do século 18 e 19, nós não vamos encontrar alguém que era comprometido em entreter as pessoas e através do mesmo vai poder passar em verdades. Jesus Cristo é o primeiro pregador por excelência. Veja se você vai encontrar ele entreter as pessoas. Veja a pregação, o impacto da pregação do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 6. As pessoas ficaram tão impactadas e disseram, que duro discurso, quem poderá suportar? E aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo por conta dos milagres que ele tinha feito, resolveram abandonar. Por quê? Porque o pregador por excelência estava fazendo a exposição da verdade e levando as pessoas a refletirem na maneira como tenha vivido neste mundo. E não é isso que o pastor Sadraque faz. E na verdade, eu só lhe dizer que o pastor Sadraque Lufuakenda, ele tem muita ligação, muita relação com muitos que são declaradamente falsos mestres, falsos profetas. Ele prefere ter unidade do que combatê-los. Você não vai ver o pastor Sadraque rebatendo os falsos mestres em Angola. Não vai ver. Não vai ver. Se tentar, vai ser de forma, digamos assim, muito superficial e genérica. Mas não aquela abordagem bem direcionada, que está claro que o pastor Sadraque está combatendo falso ensino promovido por A e por B. Por que não faz isto? E também, não é, adicionando nessa questão, nessa falação do pastor Sadraque, adicionando, creio que muita gente vai dizer, não é, por vezes o teólogo Luís, não é, Luís está a julgar,
E gostamos de saber, não é? Qual é a diferença então entre julgar e falar a verdade? Porque muitos ficam a falar, não é? Quando a pessoa fala a verdade ou fala de qualquer pregador, fica a citar, não é? Nomes, diz que esse é falso mestre, falso profeta. E muitos de nossos irmãos angolanos pensam que estão, não é? Aqui a criticar e a julgar. E gostamos de saber, não é? A partir do nosso missionário Luís, não é? Qual é a diferença entre falar a verdade e julgar? Onde é que um pregador está a falar a verdade e está a julgar? Vejamos em Mateus capítulo 7, no versículo 1, tem a referência bíblica usada por muitos que fazem esse discurso. Diz assim: não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Muita gente pega esta referência bíblica e a usa para passar a mensagem de que não se pode denunciar os falsos. Sabe, o mais incrível é que as pessoas, quando você começa a denunciar os falsos, levam à extremidade dizendo: você já que é perfeito. Começam a descontextualizar as abordagens. Você está denunciando os falsos ensinos e eles levam esta abordagem naquilo que é a imperfeição da natureza humana. Como se a pessoa ensina o falso evangelho por causa da imperfeição, ou seja, por causa da incapacidade de proclamar a verdade. E na verdade não é isto. O homem foi dotado por Deus para proclamar a verdade. O homem pode, e como tem havido homens, proclamar a verdade. Mas por opção, alguns, por opção, influenciado por motivos que já dissemos anteriormente, vão proclamando a mentira. Neste mesmo capítulo, Mateus capítulo 7, que diz: não julgueis para que não seja julgado, encontramos no versículo 15 o próprio Jesus que disse: não julgueis para que não seja julgado. Diz assim: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Olha, ele disse: não julgueis, mas agora está a alertar, está a nos pôr, não é, sobre alerta contra esses falsos mestres. E como é que eu vou ficar alerta contra os falsos mestres se eu não julgar os ensinos dele? E a Bíblia Sagrada diz para podermos analisar os espíritos. Como eu vou analisar? A forma justa, reta de fazer isto é por meio das verdades contidas na Bíblia Sagrada. Eu julgo tudo o que me é ensinado. Devemos compreender de que nós não podemos comer todo o alimento que é servido na mesa em nome de Jesus, porque alguns alimentos são impuros. Existem panelas envenenadas, que existem mortes na panela. A morte espiritual de muitos na igreja deve-se ao mau alimento que lhes é providenciado a partir dos seus púlpitos. Logo, devemos se julgar, a fim de sermos desviados dessa morte espiritual. E gostaríamos de saber aqui, não é? O teólogo Luís disse muito bem acerca, não é, de Jesus, não é? Citou aí capítulos, não é? Onde o mestre fala acerca de não julgar. Mas queremos saber, não é, com precisão, quando é que alguém está a julgar e quando é que alguém está a falar a verdade? Bem, digamos assim, compreendendo o sentido dessa pergunta, é preciso compreender que julgar chega a ter várias conotações. Okay? A conotação pejorativa da qual as pessoas tenham se focado é, conforme mesmo diz Mateus capítulo 7, versículo 1, que o que está dizendo aqui exatamente o que não devemos fazer é denunciar
quem prega a mentira quando você prega a mesma mentira. Ou seja, pode não ser a mesma mentira, mas quando você também prega a mentira. Isso sim é julgar que a Bíblia Sagrada condena. Porque se vermos bem, ele diz assim: por que você se preocupa com cisco? No versículo 3. Por que você se preocupa com cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Você vive em pecado. Está, antes de autocorrigir-se, arrepender-se, você olha para a vida das outras pessoas e denuncia os seus pecados. É esse julgamento que a Bíblia Sagrada está condenando. Agora, o proclamar a verdade, estando na verdade, é a forma mais correta e a forma bíblica de combatermos os falsos, o julgamento que a própria Bíblia Sagrada aprova. E também por outra, não é? Por que razão muitos angolanos caem facilmente no laço dos falsos profetas? Por causa do analfabetismo bíblico e da ignorância teológica. Nós, angolanos, estamos num estágio de religião cristã muito distante. No geral, somos muito bebês espirituais. Há uma ignorância aguda no nosso meio e os falsos mestres são um grande estratega em convencer as pessoas. Através da proclamação da sua teologia positiva, através da teologia da saúde, da prosperidade e da felicidade, todos esses ensinos que visam servir o homem vai fazer com que um homem ignorante ache que estão diante de um verdadeiro pregador, porque eles não têm ferramentas apropriadas para poder denunciar os falsos, para poder julgar os falsos. Nós temos uma cultura social não muito, digamos assim, não tem muito relação com a vida intelectual. Numa linguagem mais vulgar, nós dizemos que nós somos muito preguiçosos na leitura. E pessoas não dadas à leitura são fáceis de serem manipuladas. E quanto mais houver a ignorância bíblica e teológica, mais os homens são, digamos assim, propensos a serem enganados por esses homens. Então a ignorância com relação a Deus, a falta do conhecimento bíblico e teológico está na base da facilidade que os falsos mestres têm em enganar as pessoas em Angola. É aquilo que Jesus Cristo falou em Lucas, né, que disse que errais por não conhecer as Escrituras. Exatamente. É que uma das causas não é mesmo não conhecer a própria Bíblia. O não conhecimento da Bíblia Sagrada é o fator primordial de os falsos profetas, os falsos mestres, poderem manipular as massas em Angola. Okay. O teólogo Luiz falou acerca dos lobos, que são os falsos profetas, que também é a mesma nomenclatura que o nosso Senhor Jesus Cristo usa, não é? A maneira que ele trata os falsos profetas, ele denomina no nome de lobos, devoradores. E também, não é, gostaríamos de saber aqui, quais são as evidências ou as marcas, não é, de um falso profeta ou de um falso pregador? Como é que nós vamos dar conta que esse é um falso pregador ou um falso profeta? Ok, as marcas, os distintivos dos falsos mestres. Primeiro, a integridade do indivíduo. Olhe para o caráter
da pessoa. O caráter da pessoa reflete o ensino bíblico. Atenção, estou falando de caráter. Um caráter moldado pela Bíblia. Não estou falando um caráter moldado pela cultura. Atenção. Atenção. Porque nós podemos encontrar pessoas moralmente boas, moralmente corretas, mas ainda assim não são excelentes pregadores. Não. Estamos a falar de caráter moldado pela Bíblia Sagrada. Olhe na maneira de viver. Olhe como ele se relaciona com Deus. Olhe na maneira como ele se relaciona com seu próximo. E olhe como ele se relaciona consigo mesmo. É como espelha a Bíblia Sagrada. Simples assim. Segundo fator, olhe para os seus ensinos. Olhe para os seus ensinos. Hoje, na verdade, o que predomina é o pragmatismo. O pragmatismo é um pensamento filosófico, religioso, que dá primazia aos resultados. Eu faço as coisas não por elas serem certas, mas porque elas dão certo. Faço coisas porque resulta, não por serem recomendáveis. Então, o nosso povo, se encontra alguém que ao estender as mãos faz as pessoas caírem, compreende isto como estando diante de um verdadeiro pregador, profeta. Isto chamamos de pragmatismo religioso. Porque as pessoas estão focadas nos resultados. Porém, meus amigos, nem tudo que esteja providenciando sinais e prodígios vem de Deus. Os magos, os feiticeiros no Egito estavam trazendo sinais quando Moisés esteve lá para libertar o povo de Israel. Mas nem por isso aqueles feiticeiros eram homens de Deus. É preciso ver não apenas os feitos da pessoa, mas como também os ensinos. Pois a Bíblia Sagrada, o apóstolo João, vai dizendo que para podermos perceber se um espírito é de Deus, é verificar se confessa que Jesus veio em carne. O que significa dizer, se esse mestre, este pregador, traz a imagem correta, real de Jesus Cristo, se fala de Jesus Cristo tal como nos foi revelado nas Escrituras. Desses dois fatores levam-te a distinguir um falso pregador. Então também aquilo que Jesus Cristo falou, que a boca fala o que está cheio o coração. Certamente. E também ele falou muito, né? O Senhor Jesus Cristo mostrou algumas evidências, né? Como já o nosso teólogo disse muito bem, não é? Mostrando, dizendo que pelos seus frutos os conhecereis. Fala acerca disso. E a outra questão, entrando numa outra questão, por que razão há poucos homens ousados, dispostos a denunciar os falsos profetas aqui em Angola? Irmão, eu gostaria de fazer uma aplicação de quando Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga. Poucos são os que entram por ela, pela porta estreita, neste caso, por causa, não é, de ser apertado. Existe um preço a se pagar por denunciar a mentira. E muitos dos pregadores que proclamam a mentira são pessoas influentes.
são pessoas que não têm discípulos, têm adeptos. São pessoas que não formam seguidores de Jesus Cristo. São pessoas que formam idólatras. E o extremismo religioso é muito perigoso. As pessoas pela religião são capazes de muita coisa. Então, nem todos estão dispostos a pagar este preço. Muitos queiram arriscar as suas vidas, porque é realmente risco. É ser um João Batista que preferiu que a sua cabeça pudesse parar numa bandeja. Esta é a mesma realidade. Pode não acontecer literalmente, mas você sofre grandes repercussões quando atacas os falsos profetas. Existem inclusive pessoas que têm redes em clandestino que são incentivadas a investigarem vidas daqueles que denunciam. Eles vão vasculhando o seu passado, vão fazendo ameaças. E estamos diante de uma sociedade que é muito caracterizada, a sua cultura é muito caracterizada pela covardia. E então a maioria vai indo contra ti. As pessoas são mais propensas em elogiar quem se mantém no cantinho do que aquele que ousa denunciar a mentira. Então isso vai fazendo com que não haja muitos pregadores denunciando a mentira. Amém. Amém. E a outra questão não é que é. E a outra questão é que é a última. Com o analfabetismo bíblico, né? Bem dizer, né? Com o analfabetismo bíblico, o povo engole qualquer coisa. Qual é a forma certa de despertar os crentes angolanos a esta realidade acerca dos falsos ensinos e acerca dos falsos profetas? É continuar a fazer um bom trabalho do obreiro. É continuar a proclamar a verdade nua e crua, continuar a defender a integridade bíblica, continuar a usar qualquer meio disponível legal para poder denunciar. Vamos persistindo, insistindo, pregando, ensinando, suportando as chapadas, aguentando as tribulações. E quiçá Deus vai se favorecer em despertar esta nação. E terminando com a nossa entrevista, com o nosso banquete, que foi muito abençoado, gostaríamos que o nosso teólogo missionário Luís desse as suas últimas considerações a respeito do tema que nós seguimos. Bem, as minhas últimas palavras concernente este tema é de que em Angola nós temos constatado muitos crentes que vêm com ousadias e vão denunciando o falso ensino, mas depois chegam a se relacionar com um outro falso ensino quando este é transmitido por alguém muito influente, mas que mascarou muito bem essa mentira. Nós precisamos investir na maturidade teológica e bíblica. E para aqueles que estão na trajetória de defender a verdade, que a gente possa investir na maturidade, na disciplina, e que tenhamos realmente em Angola uma comunidade reformada, equilibrada, realmente madura teologicamente, e que possa haver uma união realmente providenciada pelo Espírito Santo através da verdade, não pelo ego humano. E assim, com paciência, nós poderemos transmitir as verdades sacras. Por último, nos temos deparado nas redes sociais com pessoas que, em função do seu pensamento teológico, vêm denunciando
aquilo que eles consideram como mentira. Porém, tem faltado muita ética nas suas palavras. Alguns são capazes de ofenderem verbalmente, não há respeito. E eu, quando olho para aquilo que é a história da igreja, quando olho para a vida dos grandes teólogos que defendiam a verdade, e até aqui ainda existem alguns que defendem, eu não encontro palavras ásperas na dimensão que muitos usam hoje. Na verdade, palavras agressivas, muitas das vezes, são sinônimas de haver falta de argumentos sólido, melhor dizer. A pessoa quer tapar a lacuna que há em si, atacando as pessoas e muitas das vezes trazendo essa abordagem no pessoal. Levam tudo no pessoal e não como quem está comprometido em defender a verdade, mas como quem está buscando formas de ter sucesso, de conseguir visibilidade. Nós precisamos acabar com isso e investir na maturidade teológica. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, teólogo missionário Luiz, pela tua presença aqui, falando acerca deste assunto que é urgente e emergente para a nossa nação angolana, também dizer, não é? E também não se esqueça de se inscrever no canal, não é? Você foi chamado para pregar o Evangelho, e contamos contigo numa outra ocasião, que Deus ricamente o abençoe.